meu aquecimento. Inclusive eles gostaram muito da palma, tá? Foi quase que o ápice do vídeo. Quando eles falaram lá na clínica, eles falaram assim: uma das melhores partes do vídeo foi quando tu bateu a palma. Eu pensei, não era o intuito do podcast, Não, mas tudo mas bem. tudo bem, né? Se serviu a palma pra alguma coisa, ok. O que eu achei engraçado, na verdade. Mas ajudou na edição, né? Não? Tá. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas pela audiência, por estarem entrando nesse projeto que estamos construindo aqui, de realmente compartilhar doses de reflexão para refletirmos, abrirmos algumas outras perspectivas, algumas críticas e também ter uma ampliação de consciência que conseguimos encontrar durante essa conversa. Então, meus caros agradecimentos a todos que puderam nos escutar e que realmente curtiram, e espero que possam continuar gostando dos próximos assuntos e do que vamos construir. Para iniciar o encontro de hoje, a gente pretende falar sobre a felicidade, tema esse que é bem comum, né, ouvirmos nas redes sociais, né, e também é o que a gente mais busca às vezes, né, quer dizer, para alguns, né, essa busca pela felicidade. A felicidade eu acho que ela compete junto com o sentido da vida, né, Sim. eu acho que os dois temas eles são bem próximos, assim, por assim dizer, né, mas hoje a gente vai se focar mais nesse conceito da felicidade, né. Inicialmente, da mesma forma que eu expliquei frustração, que eu sei o que é, mas não consigo colocá-las ainda encaixar em um conceito fixo, né? Eu um vídeo que me marcou bastante a explicação de felicidade há 2 anos atrás foi do Clóvis de Barro Filho, né? Ele tem muitos vídeos nesse sentido, né? Realmente. E ele vai trazer 4 conceitos de felicidade. Eu vou me abster de falar sobre eles, não sei nem os nomes, infelizmente, né, para dispor para os ouvintes pesquisarem, né? Mas fica o nome do autor, né? Que basicamente é o quê? Né? A gente vai ter a contemplação da felicidade em nós, na que a gente compartilha, né? Por exemplo, já sentiu, tipo, você ter algo que você gosta muito? Sim. E você não consegue reter só para você compartilha para outra pessoa, né? Uma dessas coisas é o próprio amor, Exatamente. né? A gente compartilha para o outro, não fica apenas em nós, né? Então o meu conceito de felicidade ele está em torno disso, sabe? Tanto a felicidade que a gente tem conosco, né? Nesse sentido de contemplação do aonde a gente está, desse viver, né? Como também os nossos movimentos para o outro, né? Por exemplo, quando eu tenho um tema que eu sou muito feliz, eu gosto muito de compartilhar conteúdos de reflexão, né? Existe o podcast, por isso que eu aceitei participar dele com outros motivos, mas o central dele é essa felicidade de me colocar nessa situação de passar um saber e não reter ele para mim, né? Então eu me sinto feliz por estar aqui gravando este vídeo, este episódio, como os outros, né? E também, pegando um pouco da deixa, fazer meus agradecimentos para quem está nos apoiando nessa construção do projeto. Ótimo. E essa perspectiva que você traz de expandir a felicidade, né, de realizar um compartilhamento dela, é algo que proporciona outras perspectivas e também outras vivências. Porque assim como a felicidade, quando a gente guarda somente para a gente, acaba que é possível analisar uma redução das probabilidades da gente expandir ela. E quando a gente compartilha com o outro, seja dentro de um relacionamento, dentro de uma amizade, ou, por exemplo, dentro de um projeto, como a gente está fazendo, como você citou, acaba que é possível que a gente possa multiplicar os momentos de felicidade, os momentos de compartilhamento. Então, algo que lhe deixa feliz, consequentemente, transmite isso para o outro de uma certa maneira. Então, antes, digamos, de iniciarmos o projeto, não tínhamos um encontro semanal que a gente sentava para gravar, conversar e dar risadas, por exemplo. Então, poder compartilhar isso cria uma amplificação da felicidade.
É claro que não cria uma conexão direta apenas com isso, em dar para o outro, que é um assunto que a gente vai ampliar mais para frente na nossa reflexão, mas é uma forma de transmitir a felicidade. Porque a felicidade não é uma única grande coisa que resume tudo. Há momentos e há vieses diferentes de felicidade, e isso possibilita analisarmos como estamos vivendo a nossa vida e o que faz sentido e o que é felicidade para cada um de nós e também para os nossos queridos ouvintes. Agora, dadas as cartas de um e do outro, né? Vamos colocar uma dinâmica mais rápida, então, para esse debate do que é felicidade, né? Eu inicio jogando a carta da social, né? As mídias sociais, né? As redes sociais e o que é esse pilar, esse ídolo que a gente constrói da felicidade em busca dele, né? Eu me recordo que a gente citou em vários momentos determinadas situações do trabalho e o desejo por estar em outro local, né? Sim. Acreditando que lá, na verdade, vai ter uma felicidade ou outras coisas, né? Um desejo, como a gente mencionou, talvez nos exemplos, né? Vamos explorar para esse ponto ou você gostaria de ver outra vertente? Pode ser por esse ponto, porque quando a gente fala da felicidade, ela também precisa de uma sequência, muitas vezes, de outras coisas. Né? Quando a gente estava conversando em outro momento, para estarmos felizes, em algum momento, em alguma circunstância, precisamos estar tristes também, ou angustiados, ou neutros, etc., para que possa ser construído. E tudo isso tem muita relação com o que a gente quer para a nossa vida, que é o sentido do desejo, né? O que desejamos? Porque isso, em geral, tem um viés e tem uma conexão com a felicidade. Porque dificilmente, se não for por uma necessidade, talvez, a gente vai realmente desejar algo que não vai nos proporcionar nem pelo menos 1% de felicidade ou de conforto. Mas isso daí vai muito no sentido do que é felicidade para cada um, né? De fato. E enquanto tu estava falando, eu até estava pensando que como a gente falou dessa questão da felicidade para o outro, né? Dar Sim. para o outro, quando a gente faz algum tipo de publicação, pense que você está fazendo a publicação para si ou para esse outro, né? Claro que há vários movimentos ali que possam existir, né? Mas pense que se você fosse publicar para si, você não publicaria, certo? Está na direção para o outro. Até porque se fosse realmente com o principal objetivo para si, não haveria nem a necessidade muitas vezes do publicar. Se é algo que é estritamente para mim, por que eu preciso compartilhar com o outro? Por que eu preciso postar, colocar uma legenda, colocar uma frase de uma música que tem um simbolismo muito bom, se realmente é algo para a sua pessoa? Então, de fato, isso se ramifica para N questões. E lembra que no primeiro episódio a gente falou sobre esse mostrar a felicidade e não a infelicidade nas redes sociais, Sim. né? Isso que a gente sempre está curtindo a vida, viajando, fazendo vários eventos na vida, né? Em direção a essa procura da felicidade, uma contemplação, talvez, um bem-estar, né? Mas por que a gente não posta a infelicidade? Exatamente. É. E um ponto que você citou, que quem está um pouco de fora consegue talvez analisar isso, mas quando você fica retirado desses estímulos muitas vezes, quando você se introduz novamente, às vezes, em olhar para esse excesso de felicidade, esse excesso de positivismo, é algo que traz uma negatividade junto. Então, por vezes, quando eu acabo tendo contato, por exemplo, vou dar o meu exemplo próprio, quando eu entro no Instagram, ou seja, em alguma rede social para fazer alguma verificação ou para olhar alguma coisa assim, é algo que, pelo meu nível de consciência, claro, começa a sufocar com esse excesso de positividade. Porque, de fato, as pessoas acabam muitas vezes vendendo certas coisas e não são apenas as pessoas em si. Isso é muito importante, mas às vezes o próprio algoritmo acaba trazendo coisas para a gente sobre o que você deveria comprar, o que você deveria fazer, e você às vezes começa a contestar, tá, mas será que eu realmente estou feliz? E isso é um atravessamento que muitas vezes é muito sutil. Se você não tiver consciente
entendendo como que você está reagindo, ficando ansioso, triste, angustiado, muitas vezes você se deixa levar. Você realmente passa a desejar, passa a achar bonito várias coisas que talvez antes você não encontrava. Então, isso cria uma falsa impressão de, ok, será que realmente está certo o que eu estou fazendo aqui? Então, são muitos estímulos que às vezes acabam sufocando a gente com esse positivismo, com essa felicidade. Eu vou colocar um outro tema, então, sobre o in, né? A infelicidade, incompreensão. O in como uma conotação de oposto, né? De falta, então, né? Se você fala infelicidade, falta felicidade, por assim dizer, né? Estou infeliz, né? Pensamos nessa linha, né? Não vou determinar que o in exatamente é isso, porque de fato não tem um teórico para embasar aqui. Né? Mas vamos seguir nessa linha do oposto, né? Veja que nem todos os dias vamos acordar feliz, né? Por exemplo, você acordou feliz hoje, Igor? Não, eu acordei bem cansado, na verdade. A minha felicidade estava um pouco para além, pensando, ok, hoje tem podcast, hoje é sexta-feira. Então, eu me baseei um pouquinho na felicidade que estava para além daquele momento, assim. Porque, bom, por mais que a gente centralize o nosso desejo, muitas vezes o nosso corpo, a nossa mente também tem um nível de cansaço, né? Exato. De fato, o cansaço é um vetor importante. De fato. Eu acho interessante porque numa experiência pessoal minha, fazendo processo terapêutico, a pessoa falou que eu tinha dificuldades em saber o meu estado, né? E eu fiquei pensando, poxa, será? Porque a gente tinha feito um encontro de 45 minutos e me foi perguntado como eu estava ao final do encontro, né? Sim. E eu respondi, normal, neutro. Aí a pessoa, tá, mas você não tá nem triste, nem feliz? Eu falei, olha, esses dois valores são muito diferentes. Sim. Né? Pelo menos para mim, a felicidade... Claro que nem em todo momento eu percebo a felicidade porque ela vai acontecer de maneira natural, né? Claro que tem os meios artificiais provocativos na felicidade, né? Mas o gozar da felicidade eu acredito que seja o viés do natural. Deixe de uma forma natural acontecer, né? Sabemos, às vezes, sobre coisas que nos deixam felizes, né? Sim. E tendemos geralmente a buscá-las, justamente por aquela questão que eu tinha trazido em um dos encontros, né? Que o Freud fala desse movimento, de evitar o desprazer, por assim dizer, né? Então, beleza, eu tenho esse tipo de movimento em volta dessa felicidade, né? Mas se eu não tô feliz e não tô infeliz, o que eu tô? Né? É algo assim que me deixa na dúvida, né? Porque particularmente eu não encaixo outras palavras para descrever o estado que eu tô. Eu estou ali, né? Dependendo da situação, eu vou dar uma resposta. Hipoteticamente até tenho dificuldade em trazer isso, mas por exemplo neste momento eu sei que eu estou feliz, né? Justamente por como eu trouxe no começo do episódio, nessa posição de esse saber que eu tenho conseguir compartilhar. Sim. Né? Exato. E esse estado que você compartilha de nem feliz, nem triste, nem ansioso, nem angustiado, é algo que também, assim, realmente não parece muito claro, talvez, hoje na nossa sociedade, o que é isso, esse estado de neutralidade. É claro que às vezes pode durar 2 minutos, 3, 5, 5 horas. Depende muito do contexto, do nível de inteligência emocional, assim, né? Não no sentido de ser inteligente, mas de ter um controle e trabalhar aquilo que está angustiado dentro de você. Mas fazendo um adendo muito importante na tua fala, que é isso. Essa questão de você muitas vezes questionar o que o outro traz, seja ele um analista dentro do setting terapêutico, como você fez, ou dentro da sociedade, é muito importante. Não assumir certas verdades que muitas vezes o outro coloca ali. Tá, então você não sabe fazer isso. Só que será que realmente a interpretação do outro foi coerente? E não no sentido de ser competente ou não ser competente.
Não é essa a questão. É claro que influencia. Mas, por sermos seres humanos, é algo muito complexo entender de fato o que acontece na vida do outro. A empatia, ela tem uma limitação. Eu posso falar que, ok, eu imagino como você se sente angustiado com determinada coisa. Eu imagino como você se sente feliz, mas é uma imaginação. Há limites. Só quem está vivenciando, só quem realmente está interpretando aquilo com as palavras, com as experiências, é você. Não tem como eu sentir toda a potencialidade exatamente da mesma forma como você está sentindo. Então, de fato, também estou feliz nesse momento, só não sei se é feliz como você. Isso me faz lembrar do meme do médico, que o médico pergunta, numa escala de 0 a 10, qual é a sua dor? Aí a pessoa responde com pi. Aí, mas como assim? É 3, mas nunca acaba, né? Sim. E justamente é engraçado no sentido que, de fato, é uma experiência sua, então não tem como vivê-la, a intensidade dela, a experiência que vai te tocar, traços minêmicos talvez também está ali, né? Tem essa questão de uma experiência já vivenciada que está em retorno, né? Ou que busca pelo menos por essa experiência, né? Assim como a gente falou na questões amorosas, né? Sim. Então é interessante, é uma fala muito reflexiva, né? É de se pensar bastante a respeito dela, justamente porque essa questão que eu vou sobrepor sobre o outro, de fato é isso, né? Eu compreendi o que essa pessoa está me falando, que a dor dela é imensa, mas o que é essa imensidão, né? Claro, a gente da área da psicologia, entre outras áreas também, né? Vamos estudar, né? É uma construção ao longo da vida, né? A gente não para de estudar, então sempre Exato. buscando especializações, novos temas. Um tema que está emergindo é a IA, né? A inteligência artificial ela está cada vez mais avançando, né? Então é um campo que vai expandir. Como outros temas, bem por hora eu vou me abster, não tenho 3 ou 4 em mente, mas em outro momento talvez explore sobre eles, né? A intenção aqui é não desviar da felicidade. Exato. Então, trazendo essa reflexão para a felicidade, há de se questionar quando o outro nos fala, tá, mas para você ser feliz, para você ter uma vida válida, você precisa fazer tais coisas, como, por exemplo, fazer uma faculdade ou um concurso público, arrumar alguém, construir uma família, ter filhos e etc. Então, há uma necessidade de, às vezes, começar a questionar se de fato faz sentido isso para você. Porque você não precisa seguir esse modelo tradicional de realmente fazer isso, de trabalhar todos os dias em determinadas coisas. Então, isso é algo que a gente vê um determinado movimento acontecendo. Então, se a gente olhar um pouco para trás, a gente verifica que hoje as pessoas não ficam mais 40 anos na mesma empresa, por exemplo, salvo outras gerações passadas. Mas esse excesso de estímulos e de flexibilidade também traz uma liberdade que condiciona muitas vezes a um determinado sofrimento. Por quê? Porque antes havia um tradicionalismo, digamos assim, que colocava, olha, se você quer ser feliz e rico, siga esses caminhos. É muito provável que você vai conseguir chegar até lá. Ou, pelo menos, vai, né, ter a sua finitude atrás desses objetivos. Mas hoje existem milhares de caminhos para se seguir, existe uma infinitude e ninguém consegue entregar muito bem o que, não, de fato você deveria fazer. E esse excesso de liberdade, ele causa também uma problemática em alguns momentos, porque causa uma ansiedade, porque causa uma frustração muitas vezes do vazio, uma frustração que você não consegue alcançar uma determinada felicidade, porque às vezes você nem sabe o que é essa determinada felicidade. Nesses casos, eu sempre recomendo conversar com alguém que você confie, né? Não fique refletindo, quer dizer, tendo esses tipos de pensamento e ficando muito só para você, sabe? O ouvinte que tenha pensamentos assim, procure alguém que você confie e reflita sobre isso.
Porque através do expor isso para o outro, talvez a sua perspectiva daquele pensamento possa mudar, né? Eu acho que isso é importante. E isso é algo que eu acho muito interessante no setting terapêutico. A gente falou no episódio anterior, acredito eu, desse outro que intervém na nossa consciência e muda muitas vezes as nossas distorções, as nossas fantasias. E às vezes o simples fato de você tirar do abstrato que está ali nos seus pensamentos, com muitas influências, externalizar isso para o outro, você começa a perceber um discurso que às vezes não é seu. E você, a partir de identificar isso, você pode ir moldando. Mas é claro, alguém de confiança é muito importante, seja um colega, seja um terapeuta. Isso pode possibilitar uma mudança muito significativa. Porque quando a gente abre para essas reflexões, e até dentro do processo terapêutico que você falou, não é nada muito raro a gente ter determinadas crises existenciais. Porque a gente pega em algo muito fundo, muitas vezes. Algo que foi ensinado por um ente querido, por um pai, por uma mãe. Então, ressignificar isso exige uma energia emocional muito grande, muitas vezes. Então, realmente, compartilhar com o outro é uma ótima forma, porque às vezes o outro também está vivenciando aquilo que você vivencia. Para encerrarmos então esse episódio, né, com o tema da felicidade, eu proponho a gente pensar então, Igor, sobre o tempo de uma felicidade a outra, né? Que há uma necessidade de que você não viva eternamente na felicidade, né? Você não vai toda manhã acordar feliz, o seu dia inteiro vai ser feliz, no outro dia é feliz e felicidade, felicidade. Não é assim, né? A falta ela é necessária, né? O conceito de falta ela está associado ao desejo, que é movimento, por assim dizer, né? Então, justamente trazendo a falta para essa conceituação da felicidade como uma compreensão e uma reflexão, é que quando a gente começa o trabalho na segunda-feira e já está desejando a sexta-feira, né? Não é que na sexta-feira tá uma felicidade, é que tá na segunda-feira é uma infelicidade talvez que esteja presente, né, nesse trabalho, sabe? Claro que de uma forma muito resumida, né, há muitas outras questões ali envolvidas, né, mas a premissa é justamente que esse estado ali de não ter um certo prazer, essa felicidade presente talvez, ou até o próprio estado de neutralidade, de não precisa ser infeliz ou feliz, né, mas uma neutralidade talvez neste local, quem predomina é uma infelicidade, um estresse, né, Sim. de certos incômodos nesse local, que você já começa desejando a sexta, né? Exatamente. E isso cria uma reflexão para buscarmos outros vieses, outros comportamentos de felicidade que não determinados objetivos. Porque dá para ser feliz hoje e agora, mas é algo que também possivelmente a pessoa precisará construir. Por quê? Algo muito comum que se encontra hoje em dia é buscar um trabalho, muitas vezes, que você possa ser feliz e alegre. O trabalho não tem essa função. O trabalho ele tem a função primordial dele de pagar as horas que você está sendo um prestador de serviços CLT ou PJ. Entende? Então, naturalmente, a sociedade, a nossa rotina de, por exemplo, ir trabalhar, estudar, fazer uma faculdade, não é algo que está ali implícito que você será ou não será feliz. Você precisa muitas vezes encontrar a felicidade ali e, se não encontrar, criar. Por exemplo, amizades, tornar aquilo mais prazeroso, a rotina de estudos, o trabalho. Se não der para ser feliz, porque vamos e viemos, né? Não é todo trabalho que a gente consegue encontrar um momento de felicidade, mas encontrar dentro daquele contexto algo que possa lhe fazer bem ou ao menos que você tenha objetivos e motivadores para realmente entender que aquilo é algo necessário neste momento, até que você tenha condições melhores de estar melhor. É até importante, como tu destacou, a função do trabalho, né? E a gente fala muito sobre essa questão do cenário do trabalho, né? Mas o que acontece então, né? A felicidade ela não está em um local, Sim. né? Ou melhor dizendo, ela não está fora de você, ela está em você,
por assim dizer, né? Me corrigindo nessa questão da posição onde está a felicidade. Porque, querendo ou não, ainda é necessário uma certa experiência, né? E por isso que a menção da falta é justamente isso. Você não tem que sempre estar feliz. Não é esse o sentido, né? Mas quando você sentir que está feliz, gozar deste momento, contemplá-lo na medida que ele durar, seja 10 minutos, 20 minutos, mas você contemplar este momento de felicidade, né? O que muitas vezes pode passar despercebido, né? Então, eu vou dar um macete, por assim dizer, né? De como saber se você está feliz. Em todo momento que você estiver feliz, você vai ter a tendência de querer que aquele tempo dure mais. Seja 1 segundo, seja 2 segundos. Mas você quer que ele dure mais, né? Você quer que aquilo aconteça novamente, repitas, porque você está em busca da felicidade. Logo, veja que faz sentido você querer que dure mais, né? Sim. Bom, de fato, experimentar a felicidade, ela é muito importante, até porque isso vai criando novas memórias. Então, aquilo que um dia talvez não te deixou feliz, também é algo para você trabalhar e algo que você pode criar uma felicidade daquilo. Porque a felicidade, ela vai estar relacionada com a nossa experiência. Porque, vejamos, o nosso estúdio, digamos assim, ele é só um ambiente, paredes de tijolo, cimento, porcelanato, etc. E é apenas isso. Quem constrói a felicidade que está aqui é a nossa experiência de estar aqui. Assim como aquilo que antes nos angustiava. Angustia porque a experiência que você teve daquilo não foi satisfatória. Porque se fosse satisfatória, você teria uma lembrança de felicidade. Então, podemos construir novos significados também do que está acontecendo, do que aconteceu. Não podemos mudar o passado, mas a gente pode olhar para ele com um outro viés, com uma outra concepção, muitas vezes muito mais madura, muito mais empática, de realmente ter essa possibilidade de acolher o que aconteceu e dar um novo significado. Eu acredito que, pelo menos eu refleti bastante, né? Tenho pensado bastante no conceito e, novamente, agradecendo aos ouvintes, né? Gostaria muito de enfatizar isso por uma questão que, sem o apoio de vocês que nos assistem, que nos escutam, né? Esse projeto, eu acredito que ele continuaria por um tempo, né? Ele continuaria, mas um fator importante das visualizações é a motivação que a gente tem para estar vindo aqui e gravando episódios. Senão, não seria semanal. A gente jogaria para um quinzenal, mensal, né? Porque é um tempo, a gente tem que ir atrás de uns teóricos, mas também é um momento que a gente está nos construindo aqui, né? Como um saber, né? No sentido que, particularmente eu me vejo às vezes falando coisas que futuramente quase uma certeza que eu falarei para mim mesmo. Pô, Luiz, naquele momento você falou algo muito equivocado, estava meio que lhe faltou talvez pesquisar tal autor, né, para compreender a perspectiva. Mas bem, eu lido com esse erro no futuro. Por enquanto eu estarei contemplando este momento. Então sim, o nosso projeto ele continua semanalmente, só uma vez por semana, porque a gente precisa desses 6 dias de insatisfação para vocês gostarem dos nossos episódios, tá? Mas sintam-se à vontade realmente para compartilhar, para colocar ali alguns comentários do que talvez vocês gostariam de entender melhor, alguns assuntos que a gente poderia trazer aqui para discutir, porque realmente, quando a gente olha para o projeto que a gente está desenvolvendo, é uma infinidade de assuntos, que é o que a gente comentou anteriormente mais cedo, né? Então, podemos ir desde cultura, tecnologia. Então, realmente, se vocês tiverem interesse, algumas dúvidas, compartilhe, porque realmente a gente pode criar algo muito especial, muito simbólico para o nosso projeto, tá bom? Até o próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau. Quer provar uma dose de reflexão? É só seguir o podcast. Novos episódios saem toda quinta-feira.